quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na epístola de 1 Pedro. Nós vamos dar sequência à nossa exposição. 1 Pedro. No capítulo 2. Creio que o frio espantou alguns membros da nossa igreja hoje, né? Mas vamos nós aqui. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 até o 3. Antes da leitura nós vamos orar, rogando as bênçãos do nosso Pai nesses momentos de meditação em sua palavra. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos pela tua providência, pela tua revelação escrita, a Bíblia Sagrada, que tem nos orientado até aqui em tudo que diz respeito à nossa vida. Louvamos o teu nome. Temos caminhado, ó Deus, nas páginas escritas pela pena de Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Temos aprendido muito acerca da nossa salvação, da vida cristã, e rogamos, ó Deus, que nesses instantes em que nos debruçaremos nessa passagem bíblica, que o Senhor possa ser gracioso para conosco, arrebatar a nossa atenção, envolver os nossos corações e cumprir os teus propósitos soberanos com a ministração da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 até o 3. Se os irmãos já posicionaram ali, eles devem... Eu vou proceder à leitura e os irmãos acompanhem suas Bíblias. Aí já é o final, Paulo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Meus irmãos, o cristianismo não é algo apenas para ser crido. Não é apenas um conjunto de crenças, de dogmas. Mas o cristianismo é algo para ser aplicado no cotidiano, no dia a dia. Nas dificuldades do dia a dia, na nossa postura diária diante de tantas situações que acabamos vivenciando. No primeiro capítulo, nós vimos que Pedro tratou da realidade do novo nascimento, não por meio de semente corruptível ou temporária, não como o nascimento que nós temos. Nós nascemos, mas desenvolvemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Pedro não está falando desse tipo de nascimento temporário, corruptível, mas de uma semente incorruptível e eterna, que é a própria palavra de Deus. Nós sabemos que todo recém-nascido precisa de alimentação. E alimentação constante, um período curto de tempo. As mães que estão amamentando o bebê ali diretamente, elas sabem que é muito complicado. 3 em 3 horas, isso é muito relativo. Tem crianças que amamentam, daqui a meia hora já querem mais, dependendo daqui a 1 hora querem mais, e às vezes passam mais tempo no peito do que fora dele, dependendo da fome. Os recém-nascidos precisam de alimentação. E assim como um bebê natural necessita de leite, da mesma forma, o cristão necessita de alimento espiritual. Todo cristão. E nós passamos pelas fases. Há o momento que temos o leite e chega o momento do alimento sólido, que muitas vezes é difícil para a criança se adaptar a essa transição. Mas tudo isso tem uma finalidade, falando de vida cristã, que nós sejamos nutridos espiritualmente, para que suportemos as adversidades e a vida cristã. Então, nessa noite, o tema que eu quero tratar, à luz desse texto, é maturidade pelas Escrituras. É isso que
que Pedro, de maneira geral, está falando aqui, nesse trecho que nós lemos. A maturidade pelas Escrituras, pela palavra do Senhor. E Pedro nos convida aqui a dar 3 passos específicos para o crescimento espiritual. O primeiro deles é o abandono do pecado. Está bem estampado aí no verso 1. E essa conjunção, portanto, remete ao que Pedro falou do verso 23 a 25 do capítulo 1, onde ele declarou: a palavra do Senhor permanece eternamente, uma semente incorruptível, o evangelho capaz de produzir esse novo nascimento. Ou seja, a palavra de Deus é a fonte da nossa salvação. A fonte da salvação não é a igreja, não são as minhas experiências, não é aquilo que eu passo, mas a fonte da salvação é a própria palavra. Logo, Deus, em sua graça, opera por meio da sua palavra para gerar uma nova vida. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Tudo que existe no mundo existe por causa da palavra. Deus falou e existiu. Então a vida cristã também funciona assim. Por isso, diante da palavra semeada, todo cristão deve abandonar as atitudes pecaminosas de sua velha vida e buscar diariamente ser mais parecido com Jesus. Nós nos inspiramos com pessoas, com bons exemplos, com testemunhos. Os homens que gostam de futebol admiram certos jogadores. Aqueles que gostam de automobilismo admiram certos pilotos. Outros gostam de grupos musicais ou bandas, personalidades da música, do mundo artístico, e procuram de alguma maneira ser influenciados por essas personalidades. Mas o cristão deve procurar ser parecido com Jesus. Todos nós. E Tiago compartilha o mesmo conselho de Pedro quando escreve. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 21, está escrito: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O verdadeiro arrependimento deve sempre começar com o abandono do pecado. E o verbo despojar significa se livrar, lançar fora todo peso inútil. Todo peso que está atrapalhando a jornada é o despojar, é deixar para trás, é não ligar mais, é não se prender mais. E Paulo usou a mesma palavra para expressar nossa atitude em relação às obras das trevas. Romanos capítulo 13, verso 12, ele diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E nas antigas cerimônias de batismo, aqueles que eram batizados, isso logo no início da história da igreja, eles deveriam descartar as roupas que usavam na cerimônia. Eles não usavam mais, não usariam jamais aquelas roupas que utilizaram na cerimônia de batismo. E após o batismo, eles recebiam roupas novas que eram dadas pela igreja. E o ato de tropeçar ou de trocar de roupa simbolizava a realidade da salvação na vida diária, em abandonar as coisas do passado e de se revestir de uma nova vida. O autor aos Hebreus nos encoraja, Hebreus 12:1, desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Todos nós somos tentados. Todos. Crianças, jovens, casados, idosos, todos nós somos tentados diariamente a sucumbir. Pasmem, mas as pessoas que mais acessam pornografias são idosos. Talvez você nem sabia disso. São idosos. Você nem pensa que a pessoa está pensando nisso. Ou tem isso em mente mais, mas são os idosos. Então, desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Assim, um cristão que experimentou o novo nascimento deve abandonar todos os pecados que atrapalham o seu desejo pela palavra de Deus.
Se abandonássemos o pecado, irmãos, efetivamente abandonássemos o pecado, a nossa vida seria mais completa e mais abençoada. Pode ter certeza disso. O pecado sempre nos priva do melhor de Deus. E ainda assim, muitas pessoas brincam com algo extremamente perigoso. Muitas pessoas tentam chegar o mais perto possível do pecado sem se queimar. Mas o pecado nunca opera sem consequências. O que semeamos, ou o que semearmos, colheremos. A palavra do Senhor diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6:8. E Pedro aqui lista 5 pecados que devemos despojar, que devemos nos despojar, a fim de experimentarmos esse crescimento espiritual. Claro que eu não vou falar aqui detalhadamente, passar um bom tempo discorrendo sobre eles, mas é bom pincelá-los pelo menos. O primeiro é a maldade. E o termo maldade é uma palavra geral para todo tipo de malícia. Os pecados que vêm mencionados em seguida estão, de certa forma, embasados ou são decorrentes da maldade. É um coração que malda tudo. O segundo, ele fala do dolo. Essa palavra originalmente significava isca ou armadilha. Representa um espírito traiçoeiro. Uma pessoa de 2 palavras, de 2 caras. Refere-se a alguém que conta uma mentira a fim de enganar a muitos. E Lucas usou o mesmo termo no livro de Atos, quando escreveu da repreensão de Paulo ao mágico Elimas, por ser cheio de todo engano e fraude. Atos 13:10. O terceiro pecado que Pedro utiliza aqui, ou fala, menciona, é um bem conhecido pela igreja, a hipocrisia. A hipocrisia significa dissimulação. É utilizar uma máscara para esconder a verdadeira identidade. Esse tempo que todo mundo está usando máscara, talvez você tenha tido dificuldade de reconhecer algumas pessoas. Eu fico imaginando depois dos 2 ou 3 anos, que o povo está tirando, quando tirar a máscara aí que você não vai reconhecer muita gente mesmo. Mas a máscara dificulta de ver o rosto da pessoa, quem de fato a pessoa é. E a palavra na sua raiz está diretamente associada à máscara e descreve com qualquer comportamento que não seja genuíno ou consistente com aquilo que se acredita ou diz que acredita. E no grego clássico, o hipócrita poderia ser um intérprete, poderia ser um orador, poderia ser um declamador de poesia ou um ator. Geralmente a profissão de ator, quem era ator era chamado de hipócrita. Era a profissão dele, ele era um hipócrita. E Jesus criticou os hipócritas, não os atores, mas aqueles que se valiam da dissimulação de serem piedosos apenas em público. E os hipócritas também foram culpados de criticar as falhas dos outros e ignorar as próprias falhas. Às vezes até como um mecanismo de defesa. Eu vou criticar para amenizar o meu pecado, para amenizar a minha falta. O quarto é a inveja. Descreve aqui um sentimento avarento de querer aquilo que é do outro ou querer ocupar o lugar do outro. Foi esse sentimento por detrás da crucificação de Cristo. Os líderes religiosos tornaram-se invejosos diante da popularidade do nosso Senhor. A inveja muitas vezes leva a ressentimentos, a ódio, a amargura e a conflitos intermináveis. E o quinto que Pedro menciona aqui, é toda sorte de maledicências. Ele menciona a maledicência, que significa calúnia. É um termo onomatopeico, ou seja, soa como os sussurros ou fofocas por detrás de alguém. Refere-se essencialmente à difamação do caráter de outra pessoa. Com frequência, quantas pessoas não fazem isso? Elas parecem que têm convicção do que o outro está sentindo. Nós não temos condições de saber o que vai no coração do outro, de julgar o coração
do outro. E aí vem a difamação. O caluniador geralmente diz coisas boas diante de uma pessoa, mas por detrás a deprecia. Ele sempre fala mal quando a vítima não está por perto. Ele não tem coragem de falar na cara. E você conhece alguém assim? Talvez até dentro da igreja. O desejo de Pedro é que os seus leitores jamais se esquecessem de que o pecado é uma fraude. O pecado é uma fraude. O pecado promete alegria, mas paga com tristeza. Promete prazer, mas o resultado são as lágrimas. Quando Adão e Eva foram tentados no jardim do Éden, Satanás compartilhou mentiras, meias verdades, enganos. Jesus declarou que o diabo é o pai da mentira. No entanto, Deus é a fonte de toda a verdade. Ou seja, quanto mais conhecemos a respeito do Deus verdadeiro revelado aqui na Bíblia, mais parecidos com Cristo nos tornamos. Por isso que o crescimento veio pelo conhecimento da palavra. E como resultado, até os nossos sentimentos, as nossas afeições serão mudadas, serão transformadas. Nós não precisamos, irmãos, de anos a fio de terapias para mudar. Nós não precisamos mudar um comportamento ruim, a não ser que seja um transtorno emocional diagnosticado. Mas o que muitas vezes nós vamos precisar é obedecer à palavra de Deus, é seguir o que a palavra de Deus nos orienta. Tomar a decisão de romper com atitudes e pensamentos pecaminosos da nossa velha natureza e caminhar como um verdadeiro cristão. Isso individualmente. O reverendo Nicodemos, ao comentar esse trecho, pode passar aí, por favor, meus irmãos? Me ajudem aí, que aqui caiu. Isso. Volta aí, por favor. Ele escreveu o seguinte: a palavra de Deus irá mantê-lo longe do pecado, ou o pecado vai mantê-lo longe da palavra de Deus. Não tem como as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Você está perto do pecado e perto da palavra. Quanto mais perto da palavra, mais distante do pecado. Quanto mais perto do pecado, mais distante da palavra. E o que nós precisamos fazer constantemente é confessar, abandonar o mais rápido possível, voltar para a Bíblia. Se nós não fizermos isso, nós não seremos mais motivados a nos nutrirmos da Bíblia. E então a tendência é ficar raquíticos espiritualmente. O segundo passo é alimentar-se da palavra. Desejai ardentemente, verso 2, Pedro instrui aos seus leitores que desejem ardentemente a palavra de Deus como um bebê recém-nascido deseja o leite materno. E esse desejar é um verbo que está no imperativo, é uma ordem. É notável que Pedro aqui, irmãos, não entra em detalhes, ele diz, olha, vocês precisam ler, vocês precisam estudar, vocês precisam meditar, vocês precisam ensinar, vocês precisam pregar, buscar, memorizar textos bíblicos. Pedro não entra nesse mérito. Todas essas questões são essenciais. E outras passagens vão nos instruir a fazer isso. Mas Pedro dá ênfase num elemento mais fundamental que os crentes precisam ter antes de exercer qualquer uma dessas atividades. Nós precisamos de um desejo profundo e contínuo pela palavra da verdade. Um desejo por Deus. Será que se você ficar 3 dias sem comer nada, você vai sentir fome? Será que você vai sentir fome? Eu digo aos irmãos que se eu ficar aí apenas 4 horas, eu já começo a ficar esquisito. Não precisa tanto. Existe um alarme aqui, insaciável, que sempre me lembra que eu preciso comer. E eu sinto mesmo. Tem pessoas que quando estão com fome ficam até mal-humoradas. Mal-humoradas, não funcionam com fome. Nem adianta você tentar fazer alguma coisa que a pessoa fica absolutamente mal-humorada. Mas se você como crente
passa dias sem ter contato com a lei de Deus e vivifica a alma, é como mel à alma e não sente falta, alguma coisa está errada. Isso é sinal de doença espiritual. No mínimo, doença espiritual. Uma pessoa que não sente fome, pessoa que passa 2, 3 dias sem comer e diz, não estou nem com fome, estou tranquila aqui, estou nem com fome. Estou bem. Ela vai perder peso, ela vai fragilizar o sistema imunológico, logo ela vai estar aí fraca, desmaiando, e vai ter outros problemas sérios. Mas ela não sente fome. Há muitos crentes que não têm mais fome pela palavra do Senhor. E Pedro declara que essa palavra de Deus é pura, é racional, é nutritiva, a palavra de Deus é pura, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, e o pura está no genuíno leite espiritual. E essa palavra genuíno significa literalmente não misturado, não adulterado. É um termo que era oriundo da indústria do vinho do primeiro século. O vinho que era vendido por alguns comerciantes daquele tempo era muitas vezes misturado com água, era um vinho adulterado, especialmente o vinho mais velho. Então, era aquele vinho aguado, diluído. Então esse termo era usado metaforicamente para aquilo que era sem mistura, aquilo que era genuíno, verdadeiro. Alimentar um recém-nascido com leite contaminado é assinar o atestado de óbito dele. Dar um leite adulterado é assinar o atestado de óbito. O leite contaminado é um veneno capaz de matar mais rápido do que a própria fome. Da mesma forma, sem o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, o crente vai perecer. Vai chegar um momento que ele vai perecer. E o comentarista bíblico estadunidense do século passado, Warren Wiersbe, acertadamente escreveu o seguinte: a palavra de Deus tem a vida, dá vida e alimenta a vida. Devemos ter apetite para a palavra como bebês recém-nascidos e famintos, genuíno leite espiritual. Ninguém ensina o bebê como se alimentar, meio que instintivamente ele procura o peito da mãe, já suga, é o que é esperado. Por causa da fome, ele é compelido pela fome. A palavra de Deus é racional, ele fala leite espiritual. Essa palavra espiritual também significa racional, algo que pertence à razão, à lógica. E a outra vez que ela vai ocorrer é em Romanos, e quando Paulo diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos 12, 2. A razão humana deve sujeitar-se à revelação escrita de Deus. Ninguém pode conhecer a Deus sem o uso da mente. Nós pensamos, a nossa fé é de alguma maneira pensada. Deus se revela por meio da palavra escrita. Nós estamos tendo contato com o que é racional. Deve haver equilíbrio entre as nossas emoções e a nossa razão. Há crentes que nós chamamos de crentes subjetivos. Eles operam apenas no nível do sentimento e não têm conteúdo teológico, sólido ou lógico. Outros enfatizam o conteúdo teológico e têm medo das emoções. A palavra de Deus deveria encher as nossas mentes com o conhecimento de Deus e mover os nossos corações com a sua majestade e o seu amor. É assim que deve funcionar. Nós somos compelidos pelas nossas convicções. O que faz você realizar suas atividades diariamente? O que te leva a trabalhar? O que te leva a criar os seus filhos? Você tem convicções por detrás disso. E elas que vão lhe compelindo. Nem todos os dias nós queremos trabalhar, mas nós sabemos que precisamos trabalhar. Tem dias que você não quer fazer muita coisa, mas você sabe que precisa ir contra a sua indisposição e fazer. Assim é a Bíblia. A Bíblia vai trabalhar as nossas ações. A palavra de Deus é nutritiva. O texto vai falar para que por eles vos seja dado crescimento para a salvação. O objetivo do desejo de leite puro e espiritual de Deus é o crescimento.
É sempre triste ver um ser humano desnutrido, fraco e com seu desenvolvimento demorado. Hoje a psicologia sempre vem com as suas opiniões e eles têm dito que nós estamos vivendo um fenômeno mundial que é a chamada adolescência tardia. Pessoas que têm 30 e poucos anos e um coração adolescente. Ou seja, pessoas que não se desenvolveram. Vão morar com seus pais até 40, 50, vão ficar ali tranquilas. Eu já tive, assim, não digo prazer, mas a oportunidade de conversar com um adolescente tardio. É uma coisa que assusta. Não se desenvolvem. Tem sempre aquela mentalidade adolescente. É triste ver isso. Mas muito mais triste, irmãos, é ver crentes espiritualmente desnutridos e subdesenvolvidos. Todos os crentes devem ser motivados pela oportunidade de crescer e amadurecer em Cristo. Deus quer que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor, e assim deixaremos de ser um bebê espiritual ou crianças levado de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Vamos crescer naquele que é o cabeça, Cristo. Foi Deus quem criou o leite materno como alimento ideal para os recém-nascidos. Ele tem capacidade de proteger o bebê de muitas doenças, nutri-los para o crescimento. Eles não precisam nem tomar água nos primeiros meses de vida, se forem bem nutridos com o leite materno. De forma semelhante, a palavra de Deus protegerá os cristãos de muitas doenças e patologias espirituais. O leite materno vai fazer o bebê crescer durante meses sem qualquer outro alimento. Já a palavra de Deus alimenta os cristãos para que cresçam para a salvação. A salvação aqui significa o último capítulo da vida cristã, que inclui tudo que Deus tem proporcionado para os seus filhos. Uma lição que nós devemos entesourar é que jamais chegaremos a um lugar nesta vida onde deixaremos de crescer. Jamais. Converso com pessoas de diversas faixas etárias e eu fico muito impressionado quando converso com pessoas que já passaram de 70, 80 anos e estão cheias de planos. Não, pastor, eu preciso ainda cuidar dos meus netos, eu preciso ainda fazer uma construção, eu preciso fazer algumas viagens. E essas pessoas não pararam de viver. Elas continuam crescendo, elas continuam investindo na vida. Por que nós cristãos muitas vezes estagnamos na nossa vida cristã? Mas além do abandono do pecado e alimentar-se da palavra, o último passo que eu quero abordar aqui em direção à maturidade cristã é provar da palavra. E aqui quando o Pedro fala de provar, não é a mesma coisa que alimentar-se, mas é remetendo ao que diz o Salmo 34, verso 8. Ao provar e vede que o Senhor é bom. Verso 3 ele diz aqui em 1 Pedro 2, 3, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Essa palavra experiência no grego significa provar, viver. Traz a ideia de provar uma comida. Pedro se refere especialmente à bondade de Deus ou à graça que foi mostrada aos seus leitores. Em outras palavras, se você conhece a Cristo e tem certeza de sua salvação, você já experimentou dessa bondade de Deus, porque você sabe que merecia o julgamento, mas Deus manifestou misericórdia. Os crentes, e é aqui que tem a lição desse passo para o crescimento, os crentes devem estudar as bênçãos da sua salvação, lembrando das muitas vezes em que Deus respondeu às suas orações. O profeta Jeremias, no capítulo 15, verso 16, diz o seguinte: achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então é preciso provar o Senhor, experimentar o Senhor no caminhar diário, constantemente. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude realmente nessa caminhada a trilharmos com Ele no nosso dia a dia. E nessa noite eu falei sobre a maturidade
por meio das Escrituras. Aqui, 3 passos para o crescimento espiritual: abandono do pecado, não olhar para trás, alimentar-se da palavra, ou seja, desejar essa palavra constantemente, provar dela diariamente. E nós vivemos em tempos de muitos compromissos, sem tempo para nada, mesmo em meio à pandemia. Com frequência nós invertemos os valores e trocamos o urgente pelo que realmente importa. Quando deixamos de alimentar a nossa alma com leite espiritual, tornamos-nos fracos e debilitados para a obra. Eu assisti uma série norte-americana, acho que é O Bom Doutor, que fala de um médico, esqueci agora qual é, um médico residente autista. Ele é a personagem principal. Em meio àquela série, muitos médicos são acometidos de doenças e acabam morrendo. E eles ficam no leito de enfermidade, assim, pensando, puxa, eu deixei de fazer tanta coisa. Tive cirurgias urgentes, tive intercorrências, passei plantões extenuantes. Eu poderia ter feito uma viagem, eu poderia ter feito isso, aquilo. Deixaram aquilo que era, digamos, importante para a vida pessoal para pegar as questões urgentes e foram apagando incêndio a vida inteira. Quando nós deixamos de lado o que é importante, a palavra, nós vamos ficar debilitados, fracos. E aí ocorre aquele fenômeno. Muitas pessoas simplesmente perdem o desejo pelas coisas de Deus. A igreja se torna sem graça, a vida secular parece mais agradável, melhor. O jogo de futebol é mais interessante. Os programas televisivos, as séries são mais interessantes. Certa feita eu conversei com um irmão que estava viciado em séries. Ele chegava sexta-feira e ia até domingo, meia-noite. Nem vinha para a igreja. Ele falou, pastor, eu estou errado, mas é muito bom. Ele me falou isso. Irmão extremamente sincero. Mas, meus irmãos, quando não nos nutrimos com a palavra, a tendência é essa, é nos desapegarmos do amor a Deus e a sua obra. Quando não temos tempo para a palavra, estamos apenas reafirmando que Deus não é prioridade em nossa vida. Agora, quando foi o sepultamento da avó da Carol, teve uma das parentes lá que disse algo interessante. E é exatamente esse o ponto aqui. Ela disse assim, nós precisamos nos reunir mais. Nós precisamos ter mais comunhão. Aí um disse, eu não tenho tempo. Aí eu falei, não, eu sou pastor todo domingo na igreja. Aí ela falou assim, ela disse algo interessante, mas não está todo mundo aqui agora? Por que tem que reunir quando morre? Por que tem que reunir quando é uma situação extrema? Por que não reuniu antes? Eu até hoje não entendi por que levam flores para mortos. Eles não vão receber. As flores devem ser entregues para os vivos. Para que levar coroa de flor para morto? Não faz sentido nenhum. É uma consciência pesada por não ter priorizado a vida, os momentos que poderia ter desfrutado com aquela pessoa. E assim em relação à palavra. Uma vez, irmãos, um jovem estudante de violino, aluno de um renomado mestre, experimentou a alegria de participar do seu primeiro recital. Ele participou num teatro grande, estavam as luzes apagadas, apenas a luz do palco e todos ali no seu recital apresentando. E após o último ato, apesar de todos os aplausos, aquele jovem do violino parecia extremamente infeliz. Mas quando ele colocou o seu instrumento no colo, que geralmente eles tiram e colocam no regaço, ele percebeu que tinha um idoso lá na galeria. E o idoso olhou para ele, sorriu e balançou a cabeça como aprovação. Imediatamente, o jovem sorriu de alegria. Aquele idoso era o seu mestre. Ele passou o concerto todo procurando o seu mestre. Ele estava ali tocando, mas procurando o mestre e não encontrava. Quando finalmente ele encontrou o seu mestre, percebeu que o seu mestre o aprovou, aí sim, ele ficou feliz.
a quem que nós queremos, de quem que nós queremos receber aplausos ou aprovação. Deus nos ajude a vivermos para a aprovação dele. E sejamos apegados e afeiçoados aos preceitos eternos da sua santa palavra. E pelas Escrituras sejamos conduzidos em toda a nossa jornada, em todas as nossas decisões, em todas as situações que nos acometerem. É isso que Pedro procura transmitir nesses versos iniciais do capítulo 2. Que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações.